Olá, boa noite. Diminui a intenção de consumo das famílias gaúchas. Com menos dinheiro no bolso, clientes reduzem frequência e trocam cardápio em bares e restaurantes. Pesquisa do IBGE revela que jovens são os mais afetados pela alta na taxa de desemprego. Porto Alegre lidera ranking de obesidade entre adolescentes das capitais brasileiras. E a longa espera por uma família para as mais de 1.000 crianças que estão na lista de adoção no Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A confiança das famílias gaúchas na economia continua em baixa. Uma pesquisa da FEComércio revela a queda de quase 30% na intenção de consumo em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. Fragilidades do mercado de trabalho, inflação e juros elevados são fatores que reduzem o poder de compra e jogam água fria no desejo dos consumidores. Controlar o impulso é sempre bom nessa hora, principalmente se o consumidor ainda não entendeu que a soma dos pequenos gastos diários pode provocar um rombo no seu orçamento mensal. Comprar só o essencial e, mesmo assim, pesquisando muitos preços, é a saída das famílias que enfrentam poder aquisitivo estagnado, desemprego e crédito nada atraente nas lojas. Eu comprava sempre no crediário, sempre, né? E agora estou procurando comprar em menos valores, em menos prestações, em menos valores, se puder, à vista. A pesquisa da FEComércio confirma o comportamento precavido dos consumidores. O comércio tenta injetar ânimo nos clientes e driblar a crise. Nessa loja, em um ano, as vendas caíram pela metade. Como resultado, 30% dos empregados foram dispensados. A gente está fazendo assim, driblando de que maneira? Fazendo promoções, liquidações, trabalhando direto com o cliente, vendedor. Eu estou sempre na volta, tá? Fazendo liquidações e condições de pagamentos melhor para a gente ser, no caso, assim, bem otimista em relação à crise. A retração no consumo regional é, claro, reflexo do instável desempenho econômico do país. Mas esse economista considera que o Rio Grande do Sul tem problemas que colocam o estado em uma situação frágil no cenário nacional. Nós importamos muito, que acaba causando a desindustrialização. É um processo de menos indústria no Rio Grande do Sul. Segunda fragilidade é a questão climática. O agronegócio repercute 40% no PIB. Quando vai ter safra boa, significa melhor crescimento. Quando há quebra de safra, significa queda da economia. A terceira fragilidade é a nossa relação com Brasília. Geralmente, os nossos pleitos, os pleitos dos gaúchos, como, por exemplo, a dívida pública, não é, vamos dizer assim, aceito pelo governo federal. E a última fragilidade é a questão das finanças públicas. As finanças públicas estão fragilizadas, estão com problemas de dívida, de péssimos indicadores, e isso acaba sendo talvez a maior fragilidade para a economia do Rio Grande do Sul. A Justiça de Porto Alegre negou o pedido de suspensão do aplicativo Uber, feito pelo Sindicato dos Taxistas da capital. Conforme a juíza Maria Lúcia Rodrigues, a concorrência com os taxistas não é considerada desleal, além de ser um direito adquirido do consumidor. O Sintaxi alega prejuízos em torno de 40% desde que a empresa começou a operar e agora vai tentar barrar o projeto que regulamenta o Uber na Câmara Municipal. Na esteira da crise, que não poupa ninguém, os jovens são os mais atingidos pela onda de desemprego na economia brasileira. De acordo com o IBGE, o índice na faixa etária que vai dos 18 aos 24 anos subiu de 19,4% no último trimestre de 2015 para 24% nos primeiros 3 meses deste ano. No Rio Grande do Sul, a taxa é menor. Mesmo assim, chegou a quase 20% no primeiro trimestre de 2016. No país, são 11 milhões de desempregados, sendo 3 milhões e 700 mil pessoas entre 18 e 24 anos. A taxa de desocupação entre os jovens é mais do que o dobro do índice geral de desemprego.
O Rio Grande do Sul também apresentou um alto índice de desocupação desta faixa etária. A taxa chegou a 19% no primeiro trimestre do ano. Segundo o IBGE, os jovens são os mais prejudicados com a crise atual e o fechamento de vagas no mercado de trabalho. Historicamente, essa população entre os jovens, na faixa dos 18 aos 24 anos, sempre tem uma taxa de desemprego um pouco mais alta. Porque ela recém está entrando no mercado de trabalho, tem pouca qualificação profissional. Então, quando a economia tende a cair, geralmente as primeiras desocupações acontecem entre os jovens. Quem busca um espaço no mercado de trabalho pode vir ao Cine de Porto Alegre. Aqui estão sendo oferecidas 200 vagas para jovens, além de 300 cursos gratuitos de aprendizagem e qualificação. Hoje o jovem ele tem que também buscar a qualificação para o mercado de trabalho. Nós trouxemos o CIE e o Calabria, onde tem diversas áreas aqui disponíveis para ele. E temos também palestras sobre empreendedorismo, sobre microcrédito, sobre o esporte e também música. Como é que eu faço para ser um DJ? Como é que eu faço para ser um MC? Hoje no Cine Mauá, o dia foi voltado para a juventude. Música, dança, esporte e informações sobre o mercado de trabalho. Tudo isso com o objetivo de dar uma forcinha para o jovem pensar no futuro. As atividades são super ótimas, estão tirando várias dúvidas que a gente tem esse receio de como vai ser nosso primeiro emprego. E assim eles já tiram todas as dúvidas já esclarecidos para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho. Hoje eu vim com tudo pronto, os documentos tudo pronto para ver se eu consigo um emprego para mim tranquilo. Eu posso trabalhar, já estou estudando à noite também, fazer algo. Já a Milene trabalha com vendas desde os 14 anos. Agora, com 22, ela confessa que o momento não é fácil. Mas dá um recado para os jovens que estão à procura de emprego. Para o pessoal se capacitar cada vez mais, poder, durante esse tempo de desemprego, enfim, criar alternativas para se virar, né? Não dá para ficar parado. Uma liminar da Justiça Gaúcha suspendeu parte da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, que limita gastos do Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria e Ministério Público. A desembargadora Catarina Martins alega que o texto aprovado pela Assembleia no final do ano passado extrapola o limite de ação do Executivo e fere a independência e harmonia dos poderes. A medida vale até o julgamento pelo Tribunal de Justiça do mérito da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei. Tempo instável na região leste do estado neste fim de semana. Em Porto Alegre, o sábado vai ter pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 14 graus. Em Novo Hamburgo, o sábado começa com sol e nuvens, mas chove à tarde. Os termômetros chegam aos 21. No litoral norte, tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora, mínima de 15 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, saiba por que muitos gaúchos estão trocando refeições por lanches rápidos. E depois do intervalo, Porto Alegre lidera ranking das capitais brasileiras com maior incidência de obesidade entre os adolescentes. Nós já voltamos. Tempo instável durante todo o final de semana no sul do estado. Em Bagé, sol e muitas nuvens. Chove a qualquer hora, máxima de 17 graus. Também em Pelotas, sábado de sol com muitas nuvens, períodos de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 21 graus. Situação semelhante no litoral sul, possibilidade de chuva ao longo do dia, mínima de 16 em Rio Grande. Mais de 3.500 motoristas foram multados por excesso de velocidade neste feriado de Corpus Christi. Segundo a Polícia Rodoviária, a maioria das infrações foi cometida na BR-116, BR-290, BR-386 e também na Freeway,
rodovia, onde uma moto foi flagrada esta manhã numa velocidade de 171 km por hora. O condutor deve ter a carteira suspensa. A fiscalização nas estradas foi reforçada pela Operação Viagem Segura de Corpus Christi. Ela segue até domingo. Terminou hoje a vacinação contra a gripe nos postos de saúde de Porto Alegre. A campanha nacional foi encerrada na sexta-feira passada, mas a capital estendeu a imunização dos grupos prioritários. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura deve decidir o destino das doses que sobraram. A procura no último dia da campanha se justifica. A meta de 80% de vacinação nos grupos prioritários já foi ultrapassada. Na última quarta-feira, 92% desse público em Porto Alegre já tinha sido vacinado. O único grupo prioritário que estava abaixo da meta eram as gestantes, com 68,21%. Os números são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Crianças acima de 6 meses e até 5 anos de idade que estão fazendo a vacina pela primeira vez esse ano precisam tomar uma segunda dose de reforço 30 dias após a primeira. Eu pensei que era só uma, na verdade, né? Mas é que como é criança, eles disseram que é muito forte. Aí são 2 doses, é isso que eu sei. As crianças que por algum motivo não conseguiram tomar o reforço nesse período podem receber a segunda dose após o encerramento da campanha. Só nebulização agora, porque ele tá bem catarrado, daí teve febre muito à noite, daí não dá. Mas vai voltar depois para fazer a segunda dose? Sim, vou, ela disse que tá certo daí para ele fazer. Ele tá garantido? A dele tá. Com a meta dos grupos prioritários atingida, nessa última semana também foi aberta a vacinação na rede pública para professores e policiais civis e militares. Porto Alegre é a capital com a maior incidência de obesidade e hipertensão arterial entre adolescentes de 12 a 17 anos. Esse dado preocupante é de uma pesquisa ainda em andamento, com a participação de várias universidades do país. Dá para perceber olhares diferentes, assim, as pessoas não entendem como é que é isso, como é ser assim, e então é bem difícil, assim. A Camila é uma adolescente, tem 15 anos de idade e uma meta que é para a vida toda. Precisa perder 70 dos seus 140 quilos. Na família, ela tem a irmã Ingrid, que passou pela mesma dificuldade e fez uma cirurgia bariátrica há 2 anos. O caso delas tem um fator genético importante com outros membros da família, mas também comportamental. A Ingrid, agora com 20 anos, mudou os hábitos depois da cirurgia, mas lembra bem de como ela e a maior parte dos colegas no ensino médio se alimentavam. É muito fast food, né? A gente tem muito compromisso. Acho que na nossa cidade, hoje em dia, a gente faz muitas coisas durante o dia. Então, é muita comida rápida, salada pouca, né? Então, um hambúrguer, batata frita, essas coisas. A alimentação sempre foi um problema. A experiência do Grupo de Apoio da Associação Brasileira de Operados Bariátricos na prevenção da obesidade em geral é de que o problema com a comida é cultural. Se a família não se motiva no emagrecimento, é difícil um indivíduo só emagrecer. Desde a infância à fase adulta, né? Acho que tem que ser uma motivação familiar. E a situação na capital dos gaúchos é preocupante. 11% dos adolescentes entre 12 e 17 anos estão obesos e 14% têm hipertensão. O resultado de Porto Alegre é o pior entre as capitais brasileiras, em um estudo realizado em 122 municípios, com mais de 73 mil adolescentes de escolas públicas e privadas. A pesquisa é o retrato de um momento. Aqui no Rio Grande do Sul, o levantamento foi feito em 2014. Os alunos responderam questionários sobre os hábitos alimentares, o comportamento ao comer e também fizeram testes clínicos. A Beatriz é coordenadora no estado do chamado Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, que foi financiado pelo Ministério da Saúde. Nem todos os dados estão finalizados, mas já dá para associar a obesidade a alguns fatores. O que a gente já tem hoje de dado que já mostra realmente uma preocupação é um elevado tempo de comportamento sedentário nessas crianças, especialmente nas obesas, que a gente está representado pelo tempo maior que 2 horas de tempo de tela por dia.
assim como hábitos alimentares que se consideram pouco saudáveis. Não fazer o café da manhã ou ingerir petiscos enquanto em frente à tela. Os dados referentes aos contrastes regionais, a característica da alimentação e do comportamento e fatores de risco para as doenças cardiovasculares seguem sendo analisados em dezenas de universidades de todo o país que participam da pesquisa. O Rio Grande do Sul tem mais de 34 mil pessoas presas nos regimes fechado, aberto e semiaberto. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado, esse é um dos maiores números da história. A maioria dos detentos cumpre pena por tráfico de drogas. Este ano também aumentou a superlotação. Faltam quase 11 mil vagas no sistema prisional gaúcho. E agora mais uma matemática que não fecha. No Rio Grande do Sul, mais de 1.000 crianças e adolescentes esperam para serem adotados. Mas o número de famílias habilitadas para adoção é 5 vezes menor. De acordo com a Justiça, a idade dos menores ainda é o maior empecilho. O apadrinhamento afetivo é uma alternativa para mudar um pouco essa realidade. Nem todo filho é gerado na barriga. A Fernanda e o Carlos não têm dúvida disso. Em 2014, eles apadrinharam a Thaís. Fim de semana juntos, depois mais tempo de convivência. Nasceu, então, o principal. A gente foi se conhecendo, foi se apaixonando, né? Foi criando um vínculo maior. E cada dia mais esse amor foi aumentando tanto que a gente viu que não tinha outra forma que não fosse viver junto para sempre, né? Elas não são coitadas, porque elas já passaram por coisas mais difíceis que muito adulto não aguenta. Então, o que a gente precisa mesmo é dar atenção, dar carinho, dar amor e fazer com que elas entendam que elas são pessoas especiais, que elas têm o direito de ser felizes. É muito bom porque antes eu não tinha pais e uma família, né? E agora eu me sinto no meu lugar. A história da Thaís pode se repetir em muitos outros lares. A cada aniversário, a criança que vive em instituição de acolhimento sabe que vai diminuindo a chance de ser adotada. O perfil de quem quer uma criança com mais de 10 anos, eu não vou chegar a 2% desses 5.200 pretendentes. Então, esse descompasso entre o perfil da criança existente, daquele perfil da criança almejada, desejada, faz que muitas delas não tenham essa colocação na família substituta na forma de adoção. O apadrinhamento afetivo também é um caminho para oferecer convivência familiar. Padrinhos e madrinhas podem se tornar referência a crianças que estão sob a guarda do Estado. O apadrinhamento afetivo como uma alternativa que a criança ou adolescente tenham no padrinho uma referência de vida que pode se estender até a fase adulta. Mais informações sobre como funciona o apadrinhamento afetivo podem ser obtidas pelo telefone 0800 5419 026. A ligação é gratuita. Defesa Civil de Canoas pede doação de agasalhos. A campanha Ajudar Não Tem Hora também recebe calçados, cobertores, colchões, alimentos e até equipamentos domésticos. A entrega pode ser feita na sede da Defesa Civil Municipal. Mais informações por telefone. As doações são distribuídas nos bairros mais carentes da cidade. Previsão de tempo instável no centro do estado neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, sol com muita nebulosidade e chuva ao longo do sábado. Máxima de 17 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde no domingo o tempo começa a ficar firme. Mínima de 14 graus. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do sábado em Cachoeira do Sul. Máxima de 17 graus. E veja depois do intervalo. Saúde em risco. Crise leva muitos gaúchos a trocarem as refeições pelos lanches rápidos. A gente mostra logo mais. O tempo começa instável no oeste do estado neste fim de semana. Em Uruguaiana, o sábado vai ser de sol e muitas nuvens. Possibilidade de chuva à tarde, mínima de 12 graus.
Em São Borja, sol e muita nebulosidade. Chove a qualquer hora do sábado. Os termômetros chegam aos 20 graus. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva no sábado em Alegrete. No domingo, o tempo fica firme, mínima de 11 graus. Desvio de trânsito na capital. Os veículos que vêm pela Avenida Carlos Gomes em direção ao aeroporto estão sendo desviados para dentro do corredor de ônibus que cruza a rua Anita Garibaldi. O trânsito está mais lento no local. A previsão é de que o desvio dure cerca de 2 meses. O motivo é a construção de uma passagem de nível na Anita Garibaldi, que deverá ter acesso subterrâneo. As obras devem ser concluídas até o fim do ano. As regiões central e sul do estado querem ser referência em um segmento novo do agronegócio nacional. Para isso, os produtores estão investindo na plantação e no processamento de azeitonas. O azeite de oliva gaúcho é considerado de alta qualidade. Os benefícios do óleo para a saúde e para o bolso dos agricultores é o que você vai ver no TVE Repórter deste domingo, uma parceria da TVE com a TV Cachoeira e a TV Fevale. Pequena, verdinha e antiga, há indícios de que as primeiras oliveiras surgiram 6.000 anos antes de Cristo. Suas árvores podem atingir até 8 metros e, acreditem, podem seguir produzindo por mais de 1000 anos. E foi através dos séculos que tanto as azeitonas quanto o azeite de oliva continuaram nas nossas mesas. Sabedoria milenar que significa saúde. São vários os benefícios do azeite de oliva. Diminui o colesterol total, ele previne a agregação plaquetária, ele diminui a tensão arterial em pessoas que têm hipertensão. Quer uma ideia para usar azeite de oliva? Os livros de culinária estão cheios de opções. O chefe de cozinha senegalês Mamadou vai nos ensinar uma receita. Praticamente todo o azeite de oliva que consumimos no país vem do exterior, mas já tem gente querendo diminuir a importação do óleo. Produtores do interior do estado estão apostando no cultivo e no processamento das azeitonas. A olivicultura tem se mostrado como uma alternativa, principalmente aqui para a metade sul, muito interessante, tanto para o grande como para o pequeno investidor. Nós necessitaríamos aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado para se fazer olivicultura, né? Alguma coisa em torno de 100.000 hectares para atender a nossa demanda de azeite e a nossa demanda de azeitona de mesa. Então nós temos muito, mas muito que explorar no mercado nacional. O fim de semana vai ser de instabilidade no norte do estado. Na Serra, sábado de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora em Caxias do Sul. Mínima de 14 graus. Mesma situação no Planalto. Em Passo Fundo, o tempo fica firme somente na noite de domingo, mínima de 13. No Noroeste, o fim de semana começa com sol e muita nebulosidade e períodos de chuva. No domingo, o tempo firma. Máxima de 19 graus em Ijuí. Com menos dinheiro no bolso, muita gente está repensando a rotina das refeições. Quem não consegue ou não quer comer em casa tem sido obrigado a trocar os restaurantes pelas lancherias, com menus mais simples e contas mais baratas. Com a refeição fora de casa mais salgada, o negócio é fazer pesquisa de preço antes de se servir. Normalmente é mais pela questão do tempo, já não ter tanto tempo disponível para almoçar, mas a questão financeira também, que comer um lanche acaba saindo mais barato. Hoje, o custo médio para comer em restaurantes é de R$ 17,00 por pessoa, um aumento de mais de 9% nos últimos 12 meses. Se eu fazia um rodízio, restaurantes com valores mais altos, restaurantes com valores mais baixos, e agora nós acabamos por optar por um restaurante mais econômico, a fim de reduzir um pouco o custo com a alimentação.
Já em bares e lancherias, a refeição sai por menos de R$ 7,00, ou seja, 10 a menos. Mesmo com a diferença nos valores, os pequenos estabelecimentos sofrem com a queda no movimento. Este bar na Cidade Baixa registrou uma diminuição de 20% na clientela nos últimos 2 anos. Para reverter o quadro, o menu vai ser reforçado. Já criamos algumas promoções de pizza, vamos entrar agora no mercado de hamburgueria e tentar trazer o cliente de volta à nossa casa, né? Neste outro bar, o movimento também caiu e o consumidor que ficou mudou de comportamento. A maioria não está mais acompanhando o refrigerante no almoço. Então, muitos estão abrindo mão do refrigerante, comendo o alaminuta, o filé de frango, o the best prato sem a bebida. Para a diretora executiva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o momento de inovar para estancar a perda da clientela é agora. A gente vê hoje o empresário muito mais profissional para conseguir fazer dentro do seu faturamento uma rentabilidade melhor e fidelizar o seu cliente. Hoje a gente tem uma oferta muito ampla, os meios de comunicação cada vez mais acessíveis também te abrem um leque maior. Então o empresário está apostando em qualidade para poder manter o seu cliente frequente na casa. Inovação foi o que este gerente pensou quando aderiu a um serviço que permite o cliente fazer a reserva da mesa pelo celular. Outra ideia que deu certo e tem segurado a clientela é uma promoção realizada em parceria com o shopping. A promoção funciona de uma forma muito simples. Ela dá um estacionamento de cortesia e 50% de desconto para o segundo cliente. E a importância para nós é que nos últimos anos, cada vez mais os clientes querem alguma vantagem sem abrir mão da qualidade. Claro que a questão econômica faz diferença na hora de escolher um lugar bom e com preço acessível para almoçar ou jantar. Mas o que conta pontos a favor de estabelecimentos mais caros, como este aqui, é a segurança. Dentro de um shopping com estacionamento, por exemplo, o cliente se sente menos vulnerável. A falta de segurança na rua hoje é muito grande, principalmente nessa região aqui, no shopping. Apesar da mudança de comportamento da clientela, o faturamento estimado do setor é de R$ 160 milhões este ano. Em 2015, ele foi de 119 milhões. Segundo a Abravel, o que explica esse possível crescimento é que o hábito de comer fora de casa não deve mudar mesmo com preços mais caros. E nós voltamos na segunda às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.